Vem cá, Marilene Kerd, tem uma psicóloga aqui pra me socorrer. É muita emoção a flor da pele. Tem mamãe aqui? A cantora é mãe, né? Daqui a pouco eu quero dar um abraço nela. Senta aqui, vamos sentar juntas hoje no sofá? Eu e você aqui, ó. Do ladinho dessas flores lindas. Vem mais perto. Vem mais perto. Vamos ficar juntinho aqui. E vamos tentar, então, falar com a turma que está em casa, com as mamães, sobre essas fases. Eu entendo que a vida vai nos colocando em situações e a gente vai aprendendo com elas. Isso. Mas eu acho que se a gente puder dar uma luz para que algumas se reorganizem e entendam que o papel vai mudando, acho que a gente vai ajudar, né? E olha, eu trouxe hoje a Marilene Kerd aqui porque é uma psicóloga que tem uma sensibilidade muito grande e eu tenho certeza que ela, autora de 7 livros, fundadora do Psicodicas, ela é especializada em psicopatologia, geriatria e hospitalar, tem várias ideias diferentes. Eu tô até com a boca seca hoje, acho que eu fiquei nervosa mesmo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas fases. O que acontece, Cláudia? Ser mãe é uma bênção. Então, nós podemos pensar em mães, a mãe biológica, a mãe cuidadora, a mãe por adoção, a mãe por responsabilidade, a mãe que a vida a levou a ser mãe. Então, nós estamos falando dessas mães abençoadas, maravilhosas. Cada vez que nasce um filho, nasce uma mãe, tá? Isso é certo. E junto com essa mãe, são muitos desafios, muitas preocupações. A princípio, na fase de bebê, então surge principalmente o quê? O medo, o sentimento de medo é muito grande. Eu vou dar conta dessa vida, eu vou dar conta dos meus sentimentos, eu vou dar conta de toda essa demanda psíquica, emocional, física, que esse bebê necessita de mim, exige de mim e das minhas também. Então, é um misto de sentimentos e emoções que, aos poucos, no exercício diário da função materna, vai sendo resolvido, vai sendo diluído, vai sendo amenizado. Então, é importante que nessa fase de bebê, a mãe consiga criar, estabelecer um vínculo forte com esse filho, porque a partir daí é que ela vai conseguir ir formando uma criança também segura de si. Então, o bebê recebe essa segurança da mãe, vai tendo essa confiança na mãe e isso vai passando para a fase de criança, onde ali se estabelece o vínculo do quê? Com a mãe, de que forma? A mãe ajudando na construção da autoestima, do amor próprio, da segurança, de como ele vai formar aquela personalidade. Então, são muitas funções e às vezes não dá tempo de pensar muito. Você só vai perceber quando surge aquele desafio, por exemplo, quando ele se torna criança, surge aquele sentimento de culpa, agora tem que ir para a escola e aquela separação dói muito, Cláudia, sabe, mas é necessária. A criança precisa ir para a escola. Então, aí surge aquela ansiedade de separação, tanto para a criança quanto para a mãe. A mãe tem que enfrentar isso para passar essa força para a criança. Então, são fases e fases, em cada uma delas vai despertando um sentimento maior, um sentimento diferente, até que passa dessa fase da criança e chega na adolescência, em que a mãe começa a sentir que ela educou, agora vamos ver como vai funcionar essa educação dos meus filhos nessa vida social com os coleguinhas. Aí a preocupação é muito grande, porque aí é que vai aparecer mesmo, né? Porque a mãe começa a perder um pouco de espaço para os colegas da escola, para os grupos que aquele filho vai formando, até para se autoafirmar. Então, a grande preocupação na fase da adolescência é essa: como eu eduquei, como eu me entreguei a essa educação e como isso vai aparecer agora na adolescência. Como eu vou ajudar meu filho agora a viver com esses coleguinhas, mas sempre lembrando da sua essência e dos valores que eu passei. Então, a mãe também sente muito com isso. Sente o medo,
Mas eu entendo que também muitas vezes, porque às vezes o bolo não fica do jeitinho que a gente idealizou, sente culpa também, acha que se deu alguma coisa diferente do que você planejava, acha que errou, né? Exatamente. E é um exercício diário, você vai, às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, você vai ter a possibilidade de corrigir esse erro ao longo dessa caminhada junto do seu filho, né? São muitos sentimentos e emoções que vão surgindo. Quando você não conseguir resolver sozinha, elaborar sozinha, busque ajuda especializada, porque criar filhos, educar filhos, passar valores para os filhos não é uma tarefa tão simples assim, ainda mais nesse mundo moderno, né? Então, aí a partir da adolescência ele começa a se preparar para a fase adulta. E de repente, como você mesma disse, esse filho cresceu, esse filho é independente, esse filho é adulto. Muitos deles se casam e vem o sentimento do quê? A síndrome do ninho vazio. Que na verdade culmina muito essa fase adulta com uma fase onde nós mulheres também estamos mais sensíveis, porque a gente também está saindo de uma fase reprodutiva, entrando no climatério, chegando na menopausa. Isso, né? exatamente. Então tem toda uma mudança hormonal nossa, muitas já estão pisando leve no acelerador do trabalho, das funções que tem, não é assim? E aí tem que se redescobrir, né? Tem que buscar esse autoconhecimento novamente. Mas como que eu sou agora, a partir do papel de mãe, de uma mãe de adulto? Então é se redescobrir, ver, reavaliar os sonhos, os objetivos, a saúde física, emocional, para que ela não entre num luto devido à ausência do filho, que agora vai casar, vai construir a sua família, mas ela vai ter netos por outro lado. Então ela volta a essa maternidade ainda mais fortalecida ainda, sem a grande preocupação de sozinha educar, né? Agora ela tem... É vó, é diferente, é um sentimento diferente. Agora, sabe que eu tenho conversado com algumas amigas que estão numa fase mais avançada do que a minha, né? Os meus ainda não estão, pelo menos acho que não. Talvez o Gabriel pensando em casar. Mas algumas que estão experimentando já esse momento de meu filho está casando. Eu percebo que tem ali um medo de, será que ele vai ser feliz? Será que essa é uma boa escolha, né? E eu fico sempre tentando ajudar as minhas amigas, mas eu queria que como psicóloga você desse um recado para essa mãe que está preocupada com a felicidade do filho na escolha que ele está fazendo. A mãe sempre com aquela grande preocupação, né? Será que meu filho está fazendo a escolha certa? É lógico que às vezes entra muito nessa questão os ciúmes da mãe, tá? Aquela insegurança de achar que está perdendo o filho, mas não está. O que você pode fazer é apontar para o seu filho as dificuldades que surgem ao longo da vida de casado, mas nada de se preocupar se ele vai ser feliz ou não, porque o resultado a gente só conhece, Cláudia, vivendo. Você só sabe se aquilo vai ser bom efetivamente na vida do seu filho a partir do momento que ele viver aquela situação, que ele tiver aquela experiência. Caso contrário, serão deduções e às vezes as nossas deduções estão muito envolvidas com preocupação junto. Será que a gente é capaz de misturar aquela sensação de primeiro dia de aula, quando a gente deixa o piquitico lá no maternalzinho chorando, com esse momento que é de entrega do filho ou da filha para um casamento e a gente fica, ele não vai dar conta, né? Eu me lembro como se fosse ontem, assim, de deixar o Gabriel ou a Carolina na porta da escola. Eu ia pro trabalho com o coração apertado, falava, ele vai chorar o dia inteiro, ela vai chorar o dia inteiro. E quando eu ia buscar, a professora falava, nossa, você virou as costas, ele já fez amizade, já ficou todo feliz. E a mãe sofre por ouvir A mãe sofre. isso. Será que a mãe de filho grande, de adulto, que está aí nessa hora da separação, pensa dessa forma ainda? Sim, a angústia da separação, ela existe e vai ser sempre assim. Em qualquer uma das fases, quando a mãe sente que precisa se afastar por algum motivo desse filho. O que não vale, Cláudia, é esse sofrimento, ele ser maior do que a possibilidade de acreditar que aquele filho vai ser feliz sim, que ele já é independente. Isso tem que te causar uma satisfação e você tem que ajudá-lo nessa travessia dessa vida, dessa fase. Olha, vai, se der certo, ótimo, que bom. Qualquer coisa, eu estou aqui, eu estou sempre do seu lado. É aquela coisa da mãe amiga, parceira, que uma coisa não exclui outra. Tem pessoas que falam, eu sou mãe, não sou amiga. Não.
uma coisa não exclui a outra, é mãe amiga, mãe ali do lado. Então, é torcer para dar certo, que essa independência dele, que essa nova fase, ou dele se casar, isso a chance é muito grande, principalmente que ele deve levar alguma coisa de referências do lar que ele viveu. Então, se for um lar onde teve muita harmonia entre os pais, ele vai reproduzir também isso com a família dele, com essa nova família que ele vai construir. Tá? Isso é muito importante lembrar a mãe também, que existe a situação dos filhos reproduzirem o mesmo lar que eles viveram na infância. Na vida deles, tá? Levar isso para a vida de casado. Muito bem. E ontem eu conversando com uma tia amada, aliás, um beijo para minha tia que também é mãe, e ela fez um curso de noivos porque o filho estava para casar, e aí ela estava me contando uma coisa que eu achei muito legal. Eu já tinha até ouvido isso, né? Que é a gente respeitar os limites desse novo jeito de viver. Então, assim, o filho sai de casa, vai para casa dele, quer dizer, a casa dele com a nora, e não é mais a casa dela, né? Isso. Mas a casa da mãe fica sempre sendo dos filhos. Então, você entender, respeitar um pouquinho esses limites, essas regrinhas para não ser invasiva. É importante, né? É necessário até para estabelecer uma boa relação com a nora, com o genro. Isso é muito importante, estabelecer um bom vínculo, uma boa relação. E quando que a gente faz isso? Quando existe respeito. Eu vou até aqui, a partir daqui eu já estou me intrometendo na vida do casal. Não pode. Eu acho que nessa questão do respeito é sempre muito bacana lembrar do que você disse ainda há pouco. A gente vai ser mãe sempre, muda o jeitinho da relação, mas você nunca vai deixar de ser mãe. Mãe de filho pequeno, mãe de gente grande, é sempre mãe. Né? Sempre a gente não mãe. perde os nossos filhos, nunca. Nunca. Só muda a configuração, mas serão sempre seus filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo e lindo Dia das Mães. Para você um beijo também. para sua mamãe também. Obrigada. O site é marileneked.com.br, no Face, no Instagram, Marilene Ked com H no meio, tá? Tá escritinho, estava escrito ali. Depois você pode seguir lá as redes sociais e aproveitar para ler os livros também, que sempre são muito úteis, né? Conhecimento Obrigada, é sempre Cláudia. maravilhoso. Obrigada, E vindo de você, querida. 10. Muito obrigada, viu? Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Para todas as mães. Obrigada.